Vamos dar início nesse momento, a esse dia especial na vida dessa congregação que hoje, a partir de hoje, a congregação da Igreja Batista Central de Anápolis, aqui no Village Jardim, estará se tornando a Igreja Batista Nacional Antioquia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor, o Salmo de número 96, para nós fazermos uma leitura da palavra do Senhor nesse princípio. Os trabalhos que serão realizados aqui, todos eles eu creio para a glória do Senhor. Eu quero convidá-los a ler esse Salmo, Salmo 96. Salmo 96, exatamente. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo-poderoso: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? O versículo que eu queria destacar nessa leitura, nessa noite, é o versículo de número 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Eu, em todas as redes sociais das quais faço parte, eu gosto de colocar esse texto. Esse texto tem sido uma marca na minha vida, tem sido uma marca no ministério e tem sido uma marca na vida dessa igreja aqui para a glória do Senhor Jesus. Entendendo o propósito de Deus para nós, que como igreja é anunciar entre as nações a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nessa noite, vamos clamar a Deus que nos abençoe em todos os momentos, nos conduza em todas as coisas para a sua glória em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós bendizemos, exaltamos ao teu precioso e eterno nome nessa noite, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de todo o poder, Deus de toda glória, Deus de toda graça, Senhor da salvação, Senhor das nossas vidas, nós te bendizemos nessa noite, nos rendemos diante da tua presença, da tua majestade, da tua glória, da tua soberania, e clamamos ao Senhor, ó Deus, que tudo aquilo que for realizado aqui nessa noite seja para a tua glória, que o Senhor nos conduza em todas as coisas, que a tua bênção seja sobre a nossa vida, como tem sido, Senhor, sobre a vida da Igreja Batista Central, como tem sido sobre a vida desta congregação, e como nós cremos que será sobre a igreja que hoje está iniciando, sendo organizada aqui para a glória do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Em tudo que fazemos, o que nós mais precisamos é do Senhor. O Senhor é a grande necessidade urgente da nossa vida. O Senhor é tudo de que nós mais necessitamos para viver e para realizar todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, ser propício a nós, ser bondoso às nossas vidas e para a Tua glória. Nos abençoe nessa noite, ó Pai. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos felizes, gratos a Deus, por esse momento especial na vida da Igreja Batista Central e da nossa congregação aqui, Village Jardim. Estava ouvindo o pastor Sandro e me lembrando e dando graças a Deus, porque o Evangelho é uma boa semente, o Evangelho é uma semente extraordinária. A primeira igreja batista do Brasil foi organizada na cidade de Salvador no ano de 1882, com 10 membros. São passados 133 anos, ano de 1882, na cidade de Salvador, era inaugurada a primeira igreja batista do Brasil, 2 casais de missionários, um padre convertido e mais 5 irmãos formavam aquela igreja. Passado esse tempo todo, há uma semana mais ou menos, um doutor de uma grande universidade me ligou, por saber que eu era batista, me telefonou e perguntou: Jesus, eu estou olhando uns dados aqui sobre a Igreja Batista e eu queria que você me confirmasse. Porque no último censo de 2010, a Igreja Batista aparece como a segunda denominação evangélica do Brasil, com aproximadamente 3 milhões de membros. E ele queria saber se estavam inclusos todos os batistas, brasileiros, nacionais, independentes, quais outros grupos. E é exatamente isso, ou seja, da primeira igreja, em 1882, só a Igreja Batista Brasileira hoje tem mais de 10 mil igrejas organizadas, e a Batista Nacional, Convenção Batista Nacional, tem 2.000 igrejas organizadas e 1.000 congregações, totalizando aí um número de 3.000 igrejas, mais ou menos, ao longo de 50 anos, que nós vamos completar daqui a 2 anos, em 2017, se Deus assim o permitir. Estar aqui nessa noite é preciso trazer à nossa memória alguns fatos históricos importantes para a vida da igreja. Nós já estamos registrando a nossa ata, né? Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui nessa noite, os pastores,
os diretores da diretoria da Igreja Batista Central de Anápolis, os irmãos da Igreja Batista Central, os irmãos aqui da nossa congregação, para esse momento histórico, festivo e celebrativo. Essa congregação ela começou com o pastor Tadeu, mais a Márcia, quando eles retornaram do seminário Betel Brasileiro, ficaram um tempo conosco na Batista Central e moravam aqui nessa região, e como é muito do perfil do pastor Tadeu, evangelista nato, ele começou a reunir alguns irmãos na sua casa e com pouco tempo já resolveram alugar esse salão para as suas reuniões. E aqui ele ficou até o ano de 2000, quando foi para Portugal plantar novas igrejas. Depois o pastor Tadeu passou aqui, Kleber mais a Ieda, por um tempo. Depois do Kleber mais a Ieda, passou também o pastor Alcemar. Depois o Laércio Júnior, que ficou aqui um tempo, foi quando, na época, o Sandro, e não ainda o pastor Sandro, veio para cá. E são quantos anos, pastor? Desde aquela época. Então, há 11 anos, o pastor Sandro veio para cá, na época do Laércio Júnior ainda. E nesse tempo, né, ele assumiu a igreja, foi ordenado pastor e tem trabalhado aqui, para a glória de Deus. O trabalho tem prosperado, tem sido muito abençoado e tem deixado a sua marca e a sua contribuição para o reino de Deus. E nós louvamos a Deus por esse trabalho, pela vida do pastor Sandro, pelo trabalho que está sendo realizado e por todos aqueles que passaram por aqui também e deram a sua contribuição para que esse trabalho hoje se transformasse numa realidade. E para nós, da Igreja Batista Central, é uma grande alegria, porque ao longo desses anos, certamente poderíamos ter feito mais, né? A gente sempre vive nessa expectativa, mas ao longo desses anos nós organizamos a Igreja Batista Renovada, a Igreja Batista Esmirna, lá em Barro Alto, organizamos a Igreja Batista de Victor Braga, da Vila Esperança, de Monte Alegre com o pastor Jacó, de Teresina com o pastor Adonias, e temos a igreja plantada lá em Portugal, a Igreja do Peru, que se transformou numa realidade a partir da nossa participação da Batista Central. Temos hoje uma igreja plantada no Japão, para a glória de Deus, né? E temos outras que estão iniciando, né, pela graça de Deus, lá no Copacabana, lá no Copertran, né, e Deus vai fazendo as coisas acontecer. E temos hoje uma congregação em Paraupebas, Montevaldo, passou um ano aqui conosco e regressou para Paraupebas, e desejoso então de iniciar um trabalho ali, começou e se transformou numa realidade. Assim é a obra de Deus, assim é o Evangelho. O Evangelho é uma boa semente, a igreja é um milagre. A igreja é um milagre de Deus, ela existe e subsiste pela graça de Deus. É só pela graça de Deus, é só pela misericórdia de Deus. Passa por muitas lutas, por muitos embates, mas com a presença de Jesus, com o poder do Espírito Santo, todos os embates são vencidos para a glória de Deus, e ela vai singrando os mares em direção a um porto seguro, que é alcançar sempre a realização plena da vontade daquilo que é o Senhor e o cabeça da igreja. Eu fiquei muito feliz com o nome da igreja, Igreja Batista Nacional Antioquia, né? Eu acho que faz jus a todo o trabalho missionário que a igreja desenvolve. O Novo Testamento nos apresenta duas igrejas paradigmáticas, ou duas igrejas que são referências para nós. É a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém é a igreja nascedora do Pentecoste, mas daqueles irmãos que não queriam sair para pregar o Evangelho, né? Até que o Senhor permitiu que viesse uma perseguição, e eles chegaram em Antioquia, e Antioquia se transformou naquela grande igreja missionária,
que foi a igreja onde congregou nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, né? E foi pela igreja de Antioquia que Paulo foi enviado para pregar o evangelho ao continente europeu e outras partes do mundo. Então, que Deus abençoe. É uma alegria estar aqui nessa noite. Temos certeza absoluta que é o tempo de Deus e que grandes, extraordinárias bênçãos Deus tem para a vida dessa igreja. É só o início, é só o começo. Deus já tem feito muito e muito mais ainda fará para a glória dele. Amém, meus irmãos? Essa é a história da igreja, essa é a nossa história. O evangelho é uma boa semente. Nós, às vezes, trabalhamos com muita dificuldade, mas muito bem assistidos pelo Espírito Santo, pela cabeça da igreja, que é Jesus. E, apesar das dificuldades, se a gente contar as bênçãos, conta as bênçãos, conta quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. Imagine, em 1882, a primeira igreja batista do Brasil sendo organizada com 10 membros. E hoje, no que se transformou essa igreja batista, não só no Brasil, mas a quantidade de países e continentes que são alcançados pela igreja batista do Brasil. Louvado seja Deus. Por isso que está escrito na palavra, em Deus nós faremos proezas. Amém? Quero convidar o pastor Josué, que é o presidente da Associação Norte, aqui do estado de Goiás, para conduzir os trabalhos de emancipação. Boa noite a todos, graça e paz. Hoje, como o pastor Jesus já falou, é um dia de grande importância para a história dessa congregação. É uma solenização, irmãos, uma reunião solene de grande importância para o reino de Deus. E para isso, para essa solenização de organização dessa missão em igreja, nós queremos formar o conselho organizatório. Eu hoje estou representando a Ormiban, como presidente da Ormiban, e a convenção como presidente da Associação Norte. E vou convidar os pastores, assim que eu mencionar os nomes, vocês podem se assentar aqui à frente. Pastor Jesus Aparecido dos Santos Silva, como presidente da sede, Igreja Batista Central de Anápolis. Pastor Rosevart de Souza Júnior, como sendo o mensageiro, o orador dessa noite. Pastor Jânio Valadares da Silva, que vai ser o examinador. Pastor Edilson de Paiva, que vai fazer a leitura do pacto. Também os pastores para compor o concílio. Pastor Robson Aparecido Soares. Pastor Jailton Gonçalves dos Santos. Gostaria de saber se há mais algum pastor ordenado no nosso meio. Não? Queremos fazer menção do obreiro Rodrigo, que é dirigente de uma congregação já pertencente a essa missão. A congregação Nova Aliança, com um bom número de irmãos ali já reunidos. Dando prosseguimento, gostaria de chamar aqui o pastor Jânio Valadares para proceder ao exame da missão.
Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui esta noite. Tenho uma grata recordação dessa congregação, porque quando iniciei no seminário, esta foi a primeira igreja que eu preguei como seminarista. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui esta noite. Nós faremos algumas perguntas como exame para a igreja. E qualquer membro da congregação pode responder, com exceção, é claro, do pastor, né? Que aí já sabe tudo. Qualquer irmão poderá responder e, se algum irmão quiser complementar, poderá fazê-lo também. Então, a primeira pergunta para os irmãos: qual a regra de fé e prática? Bíblia. Amém. Segunda pergunta: quais são os oficiais de uma igreja batista nacional? Pastores diáconos. Amém. Qual é o fundamento da igreja? Amém. Diga os irmãos falem mais alto que todos ouçam. Quais são as ordenanças do Senhor Jesus para a igreja? Batismo e ceia. Amém, batismo e ceia. O que é o plano cooperativo? Cadê o tesoureiro? Dízimo e oferta. Oi? Dízimos e oferta. Oi? Plano cooperativo é um compromisso de quem? João Cláudio? João Cláudio sabe, tem certeza. Plano cooperativo? É o compromisso da igreja para com a nossa convenção. Amém. Essa igreja, agora, hoje, se tornará a igreja, ela se comprometerá com esse plano cooperativo? Amém? Amém. Como são tomadas as decisões em uma igreja batista nacional? Como são tomadas as decisões em uma igreja batista nacional? Através das reuniões, das assembleias. Amém, assembleias. Por último, irmãos, a igreja se compromete em participar dos eventos da Convenção Batista Nacional? Amém. Então, senhor presidente, considero as respostas satisfatórias. A igreja está aprovada. Gostaria de chamar o pastor Jesus Aparecido Santos Silva para prosseguir a oração organizatória da nova igreja mediante essa aprovação. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos dar graças a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, pela forma precisa, como todas essas questões foram respondidas, pela segurança, pelo compromisso, pelo entendimento da Tua palavra, da Tua vontade e do que é uma igreja batista. Deus, a partir de hoje, que esse trabalho, que esta obra, ó Deus, possa ser dirigida completamente pelo Senhor, juntamente com esses irmãos. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus,
nós declaramos essa congregação em igreja para a tua honra, tua glória e teu louvor, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Eu gostaria de pedir ao pastor Sandro Morato Suzana que trouxesse o estatuto da igreja. Estatuto da Igreja Batista Nacional Antioquia. Esse estatuto ele já foi discutido com a igreja. Creio que a igreja já está ciente do conteúdo desse estatuto. E esse estatuto depois ele ficará aqui com o primeiro secretário da igreja. E qualquer membro que tiver alguma dúvida, ele pode pedir uma cópia para se tornar ciente de como funciona a igreja, das obrigações, porque esse estatuto, sendo aprovado, ele se torna a lei para nós, dessa igreja. Eu gostaria de saber da Nova Igreja se ela aprova esse estatuto, aqueles membros da igreja aqui que aprovam o estatuto, que manifestem levantando sua mão direita, aprovando o estatuto. Muito bem, podem baixar a mão. Contrários? Não há? Então o estatuto está aprovado, viu, irmãos? A igreja está organizada e o estatuto aprovado. A igreja precisa de um pastor. Toda a igreja precisa de um pastor. E eu pergunto a essa nova igreja, essa igreja já escolheu o seu pastor? E quem é esse pastor? Pastor Sandro Morato Suzana, então, é o pastor desse. Pastor Sandro, por favor. Gostaria que o pastor Sandro agora ele convocasse, chamasse até à frente a sua diretoria, que a igreja creio que já escolheu antecipadamente. Pastor Sandro. Na verdade, na verdade vai ser eleito hoje, né? É verdade. O nosso amado irmão Luciano, vice-presidente, né? Quero convidá-lo aqui à frente, por favor. Que nesse momento vai acumular as funções de vice-presidente e primeiro tesoureiro da igreja também. Ele é o tesoureiro da igreja desde que eu estou aqui na congregação, há 11 anos. Eu cheguei aqui, ele já era tesoureiro da igreja, quando eu cheguei aqui. O segundo tesoureiro, irmão Wagner de Aquino Araújo Filho. Nosso primeiro secretário, irmão Neucimar Rezende Cardoso. E o nosso segundo secretário, pastor Cláudio Roberto Sintra Suzano. Amém? Irmãos, aqui está essa diretoria dessa nova igreja. A igreja já os conhece e nós gostaríamos de saber se a igreja elege esses irmãos para assumirem esses cargos, manifestando, levantando sua mão direita. Obrigado. Contrários? Não há contrários, então essa diretoria está eleita. Gostaria que eles ficassem, se posicionassem aqui na frente para que nós fizéssemos uma oração dando posse a essa nova diretoria. Gostaria de chamar aqui o pastor Robson Aparecido para fazer essa oração.
Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, louvando, glorificando o teu nome, ó Deus. E também, ó Pai, por esta diretoria que foi eleita, ó Deus, em prol da tua obra, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que dê a eles sabedoria, ó Pai, vinda do céu, ó Deus, para estas vidas, ó Pai, dirigirem a tua obra de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, ó Deus. Que eles possam administrar bem tudo, ó Pai, todos os recursos que entrarem, ó Deus. Dê a eles, ó Pai, sabedoria, ó Deus, que eles jamais venham esquecer do propósito fundamental, ó Deus, de estar realizando missões, ó Pai. Coloque isso no coração deles a cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço, ó Deus, por cada vida que foi eleita aqui nesta noite, ó Pai, para que eles possam, ó Deus, ter a sabedoria do Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Robson. A diretoria pode voltar para os seus lugares. A diretoria está eleita e empossada para desenvolver os trabalhos conforme a vontade do Senhor nessa igreja. Tendo a igreja organizada com seu pastor, diretoria, eu gostaria de chamar aqui o pastor Edilson de Paiva Correia para que ele faça a leitura do pacto das igrejas batistas. Vamos a graça e a paz. Amém, queridos? Pacto das igrejas batistas nacionais. Havendo sido levados, como cremos, pelo Espírito Santo de Deus, a confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sobre a nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora na presença de Deus, dos anjos e da sociedade, livremente, solenemente, entramos no seguinte pacto com parte em Cristo. Nos comprometemos. Fazer das Sagradas Escrituras a única regra de fé e prática, observando tudo quanto nela está escrito para o nosso ensino, exortação, advertência e norma de vida, aceitando a declaração de fé das igrejas batistas nacionais como fiel à palavra, à Bíblia, destacando o batismo com o Espírito Santo e os dons carismáticos como realidades bíblicas experimentais para a igreja até a consumação dos séculos. Render em espírito e em verdade culto de adoração, louvor e ação de graças a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Demonstrar no viver cotidiano o fruto que nos identifica como verdadeiros discípulos de Cristo, fluindo o amor, a paz, a alegria, a fidelidade, a justiça, a abnegação própria, o espírito de perdão, a mansidão, temperança, humildade, a consagração à santa causa do Evangelho. Promover nosso aperfeiçoamento individual e coletivo através da prática devocional, da oração fervorosa, da leitura e estudo assíduo da Bíblia e da participação nas reuniões de cultos públicos e familiares. Ser fiéis e obedientes às ordenanças e preceitos do Novo Testamento, diligentes no serviço do Senhor, zeloso na propagação da fé, criteriosos no uso do tempo, liberais e alegres na entrega dos dízimos e ofertas à casa do Senhor, intransigentes na condenação dos vícios, leais da cooperação com as demais igrejas batistas nacionais, solidários, fraternos com todo o povo de Deus na terra. Comprometemo-nos a ainda ter cuidado uns com os outros, interceder uns pelos outros nas orações, ajudar uns aos outros nas enfermidades e necessidades, cultivar as relações francas e a delicadeza do trato, educar religiosamente os nossos filhos, procurar a salvação de todos, especialmente de nossos parentes, amigos e conhecidos, ser correto em nossas transações comerciais, fiéis em nosso compromisso e exemplares na nossa conduta, procurar sermos competentes, responsáveis nas atividades seculares e evitar difamação e a ira. Finalmente, nos comprometemos a, quando mudarmos de um lugar para o outro,
procurar unirmos a outra igreja da mesma fé e ordem, na qual possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito desse pacto. O Senhor nos abençoe e proteja para que possamos ser fiéis, sinceros, até a morte. Amém. A igreja erga a mão direita e digam: nos comprometemos. Fraquinho, fraquinho. Nos comprometemos. Agora eu ouvi. Amém. Obrigado, pastor Edilson. Gostaria de chamar aqui agora o pastor Jesus Aparecido Santos Silva, pastor Sandro Morato Suzana, para que seja feita a entrega das cartas de pedido de transferência da membresia e pedido de transferência dos bens móveis e imóveis, se tiverem, para a nova igreja. Anápolis, 19 de setembro de 2015, a Igreja Batista Central de Anápolis, aos cuidados da sua diretoria, aqui representada na pessoa do pastor Jesus. Pedido de transferência de membros. Vimos por meio dessa solicitar à amada Igreja Batista Central de Anápolis a transferência dos membros que fazem parte desta igreja e congregam na congregação do bairro Village Jardim, tendo em vista a organização da congregação em igreja a partir desta data. Sem mais para o momento e certo sua inteira compreensão deste processo de nossa denominação, antecipamos os nossos agradecimentos. De acordo com os nossos estatutos da Igreja Batista Central e já deliberado em assembleia, nós então deferimos esse pedido que já vai por mim assinado. Anápolis, 19 de setembro de 2015. A Igreja Batista Central de Anápolis, aos cuidados da diretoria, representada aqui na pessoa do pastor Jesus Aparecido, pedido de transferência de bens móveis. Vimos por meio desta solicitar à amada Igreja Batista Central de Anápolis a transferência dos bens móveis pertencentes a esta igreja e que são utilizados pela congregação no bairro Village Jardim para a realização de seus trabalhos, sendo que os mesmos serão necessários para a continuação do trabalho na agora igreja organizada. Não está escrito aqui, não foi mencionado aqui, mas vamos fazer isso agora. Nós também fazemos a solicitação dos bens financeiros, que no caso são os recursos que nós temos depositados em contas que ainda estão no nome da Igreja Batista Central de Anápolis. Então nós pedimos também e terminamos sem mais para o momento, certos a inteira compreensão desse processo de nossa denominação, antecipando os nossos agradecimentos, pastor. Mais uma vez, de acordo com o que é praxe das igrejas batistas mãe, de acordo com o nosso estatuto da Igreja Batista Central, da Convenção Batista Nacional, nós deliberamos esse pedido de transferência dos bens móveis e de todos os recursos financeiros pertencentes a essa congregação para a formação da nova igreja. E que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmãos, assim nós encerramos essa parte de organização, a parte A da organização da igreja, e a parte B é com a mensagem da Palavra de Deus, através do nosso orador, mensageiro, pastor Rosevart Alves de Souza Júnior, que dispensa comentário. Eu acho que a maioria conhece o pastor Rosevart já de muito tempo, faz parte da nossa convenção, milita na causa do Senhor ali nos Estados Unidos, já tem 20 anos, e hoje estará compartilhando a palavra do Senhor. Ele vai começar a falar agora até as 21h30. Depois a palavra será devolvida ao pastor Sandro Morato Suzano, que é o presidente da igreja, para fazer o encerramento com uma oração e considerações finais. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém. Graças a Deus por essa noite, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui com esse propósito maravilhoso da organização, né, da igreja aqui nesse bairro, e para que o trabalho continue, porque já estava sendo feito, né? Não está começando, é continuando, né? Isso é muito bom.
Graças a Deus. Eu gostaria de pedir que nós ficássemos de pé por um instante para lermos juntos as Escrituras. Apesar do pastor Josué ter dado tempo, acho que eu vou falar até menos do que ele falou, que era para... E talvez nós vamos gastar até um bom tempo lendo o texto. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Ano passado, a gente pregou no aniversário da Igreja Batista Central. E foi exatamente essa passagem também que eu li, do culto do aniversário da igreja. E para hoje à noite, eu até fiquei pensando numa outra passagem, 3, 4 passagens diferentes, mas essa sempre voltava à mente de novo. Falei, bom, um ano atrás falei lá na Central, vamos meditar um pouquinho de novo nesse aqui agora, na organização da igreja que sai da Central, né? Então, tem um sentido. Mas eu gostaria de ler, apesar de que normalmente quando a gente vai pregar, a gente lê 2, 3, 5 versículos e medita. Mas nós vamos ler todo o texto. Eu gostaria de que nós lêssemos todo o texto. Atos capítulo 16. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu não vou pregar sobre todo o texto, com certeza. Mas eu gostaria que lêssemos tudo. Diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos ali alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receberem nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas.
E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tornando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram a quadrilheiros, dizendo: solta aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que soltassem agora, pois sai e vai em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dar aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém. Senhor, mais uma vez queremos te louvar e te agradecer por esse momento, pela oportunidade que temos de estarmos juntos, reunidos, e também para trazermos um momento de meditação nas Escrituras. Que o teu Espírito possa abrir nossa mente e nosso coração para a compreensão espiritual do que tu tens para nós. E que em nome de Jesus, tu sejas honrado hoje e sempre. Amém, amém. Podem tomar os seus assentos? Eu também trouxe o violino, não sei se eu toco agora ou toco depois. Acho que eu vou tocar agora. Ele é um hino, tem como a letra dele, fala de servir a Deus. E ele fala, o título dele, I will serve you. Eu te servirei, Senhor, porque tu morreste por mim e fizeste tudo por mim. Então o compromisso é de servir a Deus.
passagem é longa que eu li, não é? Na realidade, é a primeira vez que eu li um capítulo inteiro antes de pregar na igreja. Eu quero trazer somente um rápido parecer do que tem nessa passagem. Quando fez menção que o nome da igreja é a Igreja Batista Nacional Antioquia, né? E o pastor Jesus fez menção lá no capítulo 13, quando Paulo é separado para sair e anunciar o evangelho. A história do capítulo 16 começa no capítulo 13. Então talvez a gente tenha que começar a ler desde lá. Então a gente já leu menos da história. A gente leu parte da história. E igreja é o local aonde Deus age para que o local aonde ela está, Deus e Cristo, o Evangelho, sejam proclamados. E não do modo, do jeito, quando que quisermos, mas quando Deus dirigir que deve ser feito. Muitas vezes nós planejamos, votamos e fazemos e dá errado, com todas as aprovações possíveis. Faltou às vezes o quê? Faltou talvez parar um pouquinho mais. Eles estavam alegres e vamos para aquele lado, sentimos de ir para cá. O Espírito disse não. Então vamos para o outro lado. Não. Então é hora de parar. Teve uma visão. E aí ele diz, então entendemos que deveríamos ir, não para onde sentíamos, mas para onde agora fomos dirigidos. A igreja, quando for decidir coisas, quando for votar, lembre que você está tratando com irmão, com irmã, pelo qual Cristo morreu também, e que a sua decisão não é soberana, que a sua vontade não é maior porque você sente ou porque você crê que é melhor. No Espírito de Cristo e com a humildade e respeito e sensibilidade espiritual, tomar decisões que farão que esta igreja seja realmente igreja de Jesus Cristo nesse local, onde coisas não somente boas acontecerão, mas coisas extraordinárias acontecerão, porque o Senhor da igreja, Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, estará aplaudindo ou vaiados, ganhando em algum momento ou perdendo pessoalmente, mas o Senhor sempre será honrado e glorificado. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Sandro. Glória a Deus pela sua palavra, preciosa às nossas vidas. O propósito da nossa vida é a glória de Deus. Em tudo, aprendi com o meu amado pastor Jesus, tudo que nós fizermos para a glória de Deus vale a pena fazer. E é verdade. Tudo o que fizermos para a glória de Deus realmente vale muito a pena fazer. Que seja a nossa vida, que seja a nossa existência como igreja aqui nesse lugar, para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a divulgação do seu nome, da sua palavra, do seu evangelho, para o alcance de vidas, apesar de nós, para a glória dele. Amém? Irmãos, nesse momento eu queria avisar os irmãos, nós vamos servir um jantar aqui para os irmãos, né? Os irmãos da congregação já sabiam, mas os irmãos que vieram, alguns dos visitários, os irmãos da Batista Central de Anápolis, os pastores que estão aqui, nós vamos servir um jantar. Nós gostaríamos que vocês não saíssem, porque os irmãos ali prepararam com muito carinho o jantar para vocês. Vão ter 2 tipos de carne, né? 2 saladas, um arrozinho, então vocês vão poder comer bem. Amém? Então, por favor, não saiam sem jantar conosco. Vão ter refrigerante, suco e aquários aí à vontade também, tá bem? Então, por favor, não saiam rapidamente. Vamos nos colocar em pé, vamos orar nessa hora, vamos agradecer a Deus por esses momentos. Amém? Quero agradecer especialmente também a vida dos pastores que aqui vieram, né, nos honraram nesse momento especial, né, estando conosco e nos abençoando nessa organização da nova igreja. Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês, a igreja de vocês, para a glória do nome do Senhor Jesus, especialmente o pastor Zevar, pregador da palavra nessa noite. Deus te abençoe também. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós bendizemos e exaltamos ao teu precioso e eterno nome nessa noite, porque só o Senhor é Deus.
e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Walk